empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, ótimo sábado, está no ar a 40ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E eu trouxe hoje uma profissional dedicada que atua em uma área muito importante da medicina, que é a geriatria. Então, à medida que essa população nossa vai envelhecendo, vai também os desafios aumentando e as necessidades da gente cuidar dos idosos. E aí eu pensei, vou trazer uma especialista para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre como a gente pode, com a medicina, com essa área da geriatria, ajudar a gente a enfrentar esses desafios que vão surgindo com o passar dos anos. Então, a minha convidada de hoje é a doutora Bruna Volpe, que é médica geriatra. Boa tarde, doutora Bruna. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por estar aqui, por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. É um prazer conversar de geriatria. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? E conversar é uma das coisas que eu adoro de fazer também. Que legal, doutora. Bom, até para a gente iniciar o nosso programa hoje, gostaria que você falasse um pouquinho o que te motivou a ir para essa especialização. Que a geriatria, a gente estava conversando há pouco, que tem poucos profissionais, principalmente na nossa cidade, ainda faltam profissionais capacitados, né, especializados nessa área. O que te motivou a seguir esse caminho? Olha, quando eu era criança, eu tinha 2 sonhos. Um era ser bailarina, o outro era ser médica. Uhum. Mas por que eu quis ser médica? E isso foi uma coisa que eu levei. Meu avô, quando eu tinha 6 anos, meu avô faleceu. Primeira pessoa que eu tive contato, que eu vi doente, assim, ele usava oxigênio. E eu fiquei assim com aquilo na cabeça. Falei, gente, quando eu crescer, eu quero cuidar de gente igual meu avô. Uhum. E foi passei um tempo, fui para medicina, entrei na faculdade. E quando a gente tem os estágios, a professora que eu achava que era a melhor médica era geriatra. Ai, que legal. Então, assim, isso foi uma coisa assim que eu via que ela olhava tudo do paciente, ela se interessava pela vida dele, história de vida, família, as doenças que ele tem. Ela não ia lá e tratava só isso aqui, ela tratava tudo, o paciente num contexto, o paciente como um todo. E isso é uma coisa que eu gostava. Sim. Então, assim, até em algumas épocas eu tendia a gostar um pouco de outras especialidades, mas inclusive todos os meus estágios na faculdade, eu fazia parte da Liga de Geriatria, eu também fiz o TCC com o teste de memória, então foi uma coisa que eu sempre tive, assim, mais amor e carinho. Que legal. E essa minha professora é a inspiração que eu tenho para a vida toda, assim. Bacana. Bom, tem muitas pessoas que escutam, né, estão nos ouvindo e às vezes não entendem muito bem o que a geriatria faz dentro da medicina. Você poderia explicar um pouquinho qual que é a função do médico que é especialista nessa área? Então, assim, o geriatra, ele é um médico que é para gerenciar a saúde do idoso. Né? Então, o idoso, se a gente for ver pelos critérios ali... Então, o foco é no idoso. Isso, é no idoso e no envelhecimento saudável. Então, assim, se a gente falar assim, o idoso, o que é o idoso hoje em dia por critérios? Toda pessoa que tem mais que 60 anos. Sim. Só que você não vai começar a se cuidar com 60 anos, né? Então, o geriatra, ele pode ser o médico da pessoa de 40 anos, da pessoa de 50 anos, pra gente ter uma programação de como que vai ser a sua vida durante a velhice. Tá? Então, assim, o idoso a gente vai gerenciar, ver as doenças que tem, os remédios que toma, tentar conciliar, ver o que combina com o que, ver se não tá remédio a mais. Também focar em prevenir as doenças que vêm com a idade, prevenir coisas que podem tirar a qualidade de vida do idoso. Então, seria esse o foco, um gerenciamento geral da saúde do idoso. E tem algumas doenças que são mais específicas com o envelhecimento, então o foco seria isso. Uma coisa legal de saber é que além do geriatra, que o geriatra é um médico, mas nós temos profissionais que são gerontólogos. Então, por exemplo, se você tem uma enfermeira que é especialista em idoso e ela tem o título de gerontologia, a gente pode chamar ela de gerontóloga.
O fisioterapeuta também pode ter o título. Então, a gente tem outros profissionais que também são dedicados a esse gerenciamento da saúde do idoso. Ah, que bacana. Então, é bem interessante, que às vezes as pessoas não sabem, né? Que tem outros especialistas. Tem nutricionista, especialista em idoso, tem enfermeira, especialista em idoso, fisioterapeuta. É porque é um outro olhar, né? É um olhar diferenciado, né? Um cuidado, né? Porque às vezes você tem que ter aquele foco um pouquinho diferenciado, né? No idoso, você tem que ter cada um do seu jeitinho. A gente tem que entender o que ele precisa, né? Não Esse pode olhar mais passar. individualizado, né? E você falou sobre, em relação aí, que pode ser um médico que vai tratar e fazer esse programa desse envelhecimento. Tem uma idade que essa pessoa pode buscar um médico que seja um geriatra para começar a acompanhá-lo? A partir de que idade que é o mais indicado para fazer isso? Eu sempre falo assim para os pacientes, eu só não atendo as crianças porque é do pediatra, né? Mas o que a gente fala, a gente tem que prevenir como que a gente vai chegar na velhice. Não adianta a gente chegar lá com 80 e falar, agora já foi algumas coisas que a gente poderia prevenir, né? Então, a partir dos 40 anos, a gente fala, se você já quiser acompanhar com o geriatra para organizar, já ter as orientações de tudo que você pode fazer para quando você estiver idoso, você já ir se prevenindo, você já pode ir. Mas não tem posso te procurar. Não tem uma idade assim, corte, sabe? Sim. Pode, o quanto antes, né? O quanto antes. O quanto antes, porque assim, a gente pode dar orientações. Jovem, eu sou 40 a mais. Não, mas a gente pode dar as orientações para a pessoa já ter uma vida mais saudável, né? Sim. Então, porque isso vai refletir, né? Porque isso reflete. E assim, o idoso que ele se cuida desde jovem, ele é um idoso que com certeza vai chegar muito melhor nos 80. E hoje em dia, a expectativa de vida nossa está só aumentando. Tem aumentado. Então, pra gente ter uns 80 bom, o 40 tem que ser bem cuidado. Sim, porque tudo que você fizer agora, depois chega a conta. Depois chega a conta. Então tem que escolher bem, né? Sim, tem que escolher bem as atitudes, como que você está cuidando, né, do seu organismo, do seu corpo e principalmente da sua mente, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Principalmente da mente, porque eu falo assim, gente, às vezes a pessoa fica ali, tem uma ansiedade que ela não tratou a vida inteira, chega lá na frente e dá problema. Então, já vamos se cuidar, vamos tentar cuidar de tudo, corpo e mente. Quando você fala dessa ansiedade, aproveitando o gancho, dessa ansiedade não tratada na juventude, o que pode acarretar na velhice? Assim, as doenças psiquiátricas, todas em geral, elas aumentam o risco da gente desenvolver uma demência. Tá? Não é porque o paciente teve uma ansiedade que obrigatoriamente ele vai ter, mas abre aquela portinha ali de oportunidade. Né? Sim. Então, às vezes, o paciente que é mais ansioso, ele também não presta atenção nas coisas, a memória vai ficando ruim, vai ficando devagar, já não dorme direito. E aí vira aquele bolo e, no fim das contas, a somatória lá na frente vai dar um problema de memória. E abre uma portinha, uma brechinha pra gente ter desenvolver um Alzheimer ou outras coisas mais pra frente. Mas também não é porque a pessoa é ansiosa que ela vai ter. Então, assim, são pacientes, cada um é cada caso é um caso, mas a gente sempre fala assim, gente, se tivesse tratado, às vezes estava melhor agora, o humor, as outras coisas. Então, sempre a gente tem que estar se cuidando. Prevenção, né? Prevenção é tudo. E quais são os principais desafios, assim, que você tem encontrado para trabalhar com idosos, pensando que o nosso país é um país que se preocupa há pouco tempo com isso, né? A gente vê que os países da Europa, América, enfim, eles já têm uma população mais idosa e por isso também os profissionais sabem lidar melhor. Agora que a gente está vivendo isso no Brasil, né? Essa preocupação. E então, provavelmente você tenha passado por muitos desafios, até por ser uma profissão, né, relativamente nova, né, no nosso país. O que a gente tem, culturalmente, a gente ainda não tem aquela cultura de ter o idoso, de saber cuidar de um idoso, ou de se prevenir para se preparar mesmo, né? Então, assim, hoje em dia, eu acho que faltam profissionais, né, especializados, que saibam como lidar. Não só o médico, né? Esses não que, só outros o médico, profissionais que você comentou, né? Profissionais. O fisioterapeuta, a enfermeira. Isso, porque até, por exemplo, às vezes você passa uma dieta. Passa uma dieta não, porque o médico não passa dieta. Mas assim, às vezes o paciente precisa passar no nutricionista. Aí volta pra mim todo
com muita restrição, que aí não é o ideal para o idoso. Eu falo, ixi, aí vai piorar isso aqui. Então, se ele vai com uma nutricionista que já é especializada no idoso, aí às vezes a restrição não é tão grande, sabe? O olhar é diferente. Sim. E assim, as estrutura de saúde, que às vezes não tem sido preparada, né? Sim. O hospital, equipes que eu acho que deveria ter especializada para internar o idoso. Em grandes centros, por exemplo, hospitais de São Paulo, quando você vai internar, a partir dos 80 anos, só interna se for para a equipe de geriatria. Aqui em Londrina, a gente ainda não tem nos hospitais uma equipe de geriatria. Geralmente é o clínico que assume. Sim. Né? Então, isso faria toda a diferença, porque uma hospitalização para o idoso, às vezes, faz um declínio muito grande, a pessoa sai muito debilitada. Então, tem que ter uma equipe que pensa no no pós-alta, como recuperar esse idoso. Sim. Além disso, casas de repouso, que eu acho que ainda o Brasil está caminhando para começar a ter, mas a gente precisa de mais casas de repouso, porque a população está envelhecendo, e hoje em dia a gente pega até idosos cuidando de outros idosos. Sim, então, verdade. assim, às vezes as pessoas fazem aquela cara feia para casa de repouso, mas é necessária, e tem que ter casas com boa estrutura, né? E então, assim, são desafios que eu acho que com o tempo vão se adequando, mas vai dar certo ainda. Até quando você fala de estrutura mesmo, porque esse paciente idoso, ele é debilitado, né? Então, às vezes, é um banheiro que precisa estar preparado para receber ele, a cama, a né? porta que você passa, tem que conseguir passar uma cadeira de rodas às vezes. Então, são todos detalhes que a gente tem que pensar quando vai atender um idoso, né? Sim. Então, são cuidados que envolvem também não só o médico, né? Não, vai muito além. Vai muito além, né? Por exemplo, um cuidador bem treinado ajuda muito a família. Sim. Né? Quando a gente necessita. E quais as práticas, assim, que a gente precisa ter, né? Porque a gente não está preparado para lidar com essa situação. Eu vivenciei isso na minha família, perdi minha avó no início do ano e a gente ficou com ela acamada um período. Então, só quem vive realmente na pele consegue compreender isso, né? E muitas vezes, até conversando com alguns médicos, algumas coisas poderiam ter sido evitadas se tivesse tido um preparo para isso. Então, até a questão de qualidade de vida e tudo um pouquinho do que você falou. Mas na prática, o que a gente precisa fazer para ter esse cuidado, né, com a prevenção, né? A gente ter esse olhar para a prevenção, para doenças comuns e evitar, né, essas doenças comuns da terceira idade. Eu acho que assim, para a gente ter um envelhecimento saudável, claro que a gente evitar os vícios, né? Cigarro, bebida em excesso, né? O cigarro, na verdade, nem deveria ser usado, existir, né? Cuidar das doenças crônicas. Então, assim, é claro que a pessoa, se ela tem uma pressão alta, vamos cuidar bem cuidado para isso não se aumentar. Tem um diabetes, vamos cuidar bem cuidado, porque são doenças que podem piorar a mente do idoso. A diabetes e a pressão alta descontrolada são fatores de risco para o Alzheimer, né? Então, a gente vê que se o paciente cuida das doenças crônicas, toma as medicações corretas, já ajuda um pouco. Mas eu acho que o principal é atividade física, tá? Músculo é vida. A gente ainda brinca com os pacientes, você pode perder tudo na vida, você não pode perder seu músculo. Por quê? Depois dos 30, a gente começa a ter uma perda de massa óssea e massa muscular. Isso é uma coisa que é fisiológica, por conta do nosso envelhecimento. Sim. Não tem remédio, nenhum comprimido, suplemento que a gente vai lá e tome e pare isso. O que para isso? Exercício. Então, se é um idoso, e eu falo musculação mesmo, ter músculo. Eu ia te perguntar isso. Que exercício é esse? Não é caminhar? Caminhar ajuda, hidroginástica ajuda, só que se você for me perguntar, você tem que ter massa muscular. E massa muscular você ganha com musculação. Por isso que eu falo, com 40, se você vai no geriatra e fala isso, você já consegue fazer uma reservinha muscular. É como se fosse a tua poupança para o envelhecimento. Aquele idoso que está caindo, que não consegue andar, que está ficando mais lento, não tem músculo. Você pode ver que geralmente é uma pessoa com uma perna bem fraquinha, às vezes até treme. Sim.
Então, se aquele idoso talvez tivesse tido uma força muscular um pouquinho mais trabalhada, ele talvez não caísse. Sim. E aí, isso são coisas que no idoso é muito grave. Uma queda com 10 anos, com 15 anos é uma coisa. Com 30 já dói mais. No idoso de 80, ele quebra a perna e ele não sai da cama. Cirurgia. Então, são coisas que assim, poxa, parece que eu tô falando a mesma coisa que todo médico, tem que fazer exercício, mas precisa de músculo, senão você não consegue andar, né? Hábitos de vida, comer direito, né? As pessoas, elas comem muito errado, assim. Então, assim, se a gente mantém o básico, que é tomar água, fazer um exercício, comer direito, maior parte das medicações a gente vai conseguir reduzir. Às vezes, se é um caso leve de hipertensão, pré-diabetes, às vezes reverte. A gente consegue diminuir do paciente. Então, são coisas que não é remédio. Você vai precisar daquilo ali e é atitude de vida. Sim. Outra coisa que eu falo que é uma coisa para poupar a mente, aí fora músculo. Ter atividade fora de casa, ter grupo de amigos, ter interação social. Porque isso previne depressão, ansiedade e previne a demência também. Porque o idoso que é mais ativo, ele tá gastando neurônio ali, ele tá fosforilando. Sim. Né? E os idosos que não saem de casa, que vão ficando parados, são aqueles idosos que não estão exercitando a mente. Então, assim, você vê que aquela senhorinha que tem 80 anos, mas tem um grupo de amigos que ela vai toda semana, ela tá muito melhor do que muito aí de 70. Sim. Então é uma coisa, preservem seus amigos, saiam de casa, vai para um grupo de aula de dança, alguma coisa. E vai conhecer gente, que não dá para ficar em casa parado. Tá vendo, gente? Olha que dica de ouro para envelhecer com qualidade. Bom, a gente precisa ir agora para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre envelhecendo com qualidade. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, estou recebendo hoje a médica geriatra doutora Bruna Volpe. Nosso bate-papo hoje é sobre as soluções que a geriatria tem para a gente envelhecer com qualidade. Eu quero trazer um dado agora, doutora, que eu achei bem interessante, que a população idosa ela tem crescido muito nos últimos anos. E de acordo com o último censo demográfico, o número de pessoas com mais de 65 anos cresceu 57,4%. É um número muito expressivo, né? E também, segundo o IBGE, a população brasileira acima de 60 anos hoje representa cerca de 15,6% da população geral no Brasil, que também é um dado importante para a gente levar em consideração. Ou seja, a população está envelhecendo, né? O número de idosos aumentou muito no Brasil. O Brasil vai se tornar um país de idosos nos próximos anos. Esse crescimento não vai parar, né? Sim. Então, assim, o cuidado, a prevenção, acho que se faz muito mais do que necessário. Sim. Olhando para esses dados, a gente já entende o quanto a gente precisa ter um olhar diferenciado, né, para esse tema e a gente mesmo, cada um de nós, nos programarmos para esse envelhecimento com qualidade. Porque se a gente às vezes é muito imediatista, eu vou pensar o hoje, é o agora, mas a gente precisa mudar alguns hábitos para que a gente possa chegar lá na frente, eu acho, né, com qualidade, né, ter uma vida diferente, né? Eu acho, assim, legal que às vezes vai a senhorinha junto com o filho e às vezes o idoso tá assim, vai na academia, faz as coisas e o filho lá, não, mas eu ainda tô novo, não preciso fazer. Não, gente, você tem que se preparar. Daqui 20 anos é você que tá idoso, então você tem que estar preparado, né? Sim, com certeza. Bom, e hoje trouxe você no programa para a gente poder aprender um pouquinho mais, né? Os nossos ouvintes, principalmente, e a gente ver o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente possa buscar um envelhecimento com qualidade, né? A gente fazer esse gerenciamento do nosso envelhecimento, que é muito importante. Você falou no outro bloco sobre a questão mental, né? O quanto é importante a gente ter esse cuidado com a mente. Como que é essa abordagem sua em consultório em relação à mente, né, dos idosos?
especialmente nos casos de demência e de depressão, que também são coisas que têm aumentado muito. A gente ouve falar muito sobre demência hoje, né? Sim, no consultório eu tenho muitas consultas por esquecimento. Então a pessoa geralmente vai lá, ai gente, será que eu tô com Alzheimer? E aí uma coisa que eu tenho cuidado é de sempre ver como é que tá a questão de humor e sono. Porque assim, claro que quando a gente vai investigar o esquecimento, a gente tem que olhar várias coisas. Sim. Mas uma das coisas que é principal e que altera muito a memória é o humor e o sono. Então, se a pessoa tá mais ansiosa, não dorme direito, tá fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, ela vai ficar esquecida. Então, ela pode não ter uma doença de memória, mas ela tá ali esquecida. Estilo de vida, né? mesmo. Então, estilo de vida mesmo. Geralmente mulher, né? Que é mais sobrecarregada, tá trabalhando, tá cuidando de filho, tá cuidando da mãe, do pai, enfim. E aí, acaba que às vezes fica mais esquecido. Então, eu sempre investigo essa parte. Se eu identifico que tem algum transtorno de humor, que é uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, a gente tenta tratar isso primeiro, né? E avaliar se tá melhorando a memória ou não. Tá? Porque, assim, às vezes o paciente pode ter as duas coisas, né? Mas na consulta, a gente conversando com o paciente, sabendo o que ele consegue fazer sozinho, quais são as dificuldades que esse esquecimento está dando para ele. Por exemplo, ele não tá conseguindo fazer as coisas que ele fazia muito bem, tá se embabacando com remédio, tá queimando panela uma paciente que sabia cozinhar muito bem. Tem alguma coisa estranha e talvez não seja só ansiedade. E aí a gente tem teste de memória, que eu acho que são alguns pilares, né? E fora a consulta, a avaliação e os exames radiológicos, né? Que é a tomografia, a ressonância. Mas isso é um conjunto. Então não adianta o paciente ir lá só fazer uma tomografia, não tem nada. Tem que fazer teste de memória também. Sim. Fazer teste de memória sem avaliar o contexto. Eu já tive paciente com teste ruim, que era porque estava muito ansioso e ficou nervoso, não conseguiu responder. E depois eu repeti o teste quando ele estava medicado e ele melhorou. Então, é todo um conjunto de coisas. Sim. E nesses casos, quando identifica, faz um teste desse como você comentou, né? E realmente é comprovado que a pessoa, ela está esquecendo, enfim, não está bem. Queima panela, essas coisas que você até comentou. Seria o caso desse idoso não ficar mais sozinho? A família precisa se preocupar com isso? Depende de como que tá esse esquecimento, né? Então, se for um esquecimento que a gente suspeita, nem que for um Alzheimer inicial ou uma outra tipo de demência, né? Porque aí já, se for só por ansiedade, não, a pessoa consegue conviver. Mas se for um esquecimento que atrapalha atividades do dia a dia, né? Então... Que atividades são essas? Por exemplo, a pessoa vai tomar remédio, ela tá se embabacando toda. Pega o remédio que é de manhã, toma à tarde, ou tem dia que toma o remédio, tem dia que esquece de tomar e tem dia que toma 2 vezes porque esqueceu que tomou. Não dá para esse idoso ficar cuidando da própria medicação. Sim. Né? Mas aí às vezes ele consegue fazer algumas coisas ainda sozinho. Então, o que ele conseguir, a gente tenta dar independência para ele, para manter também. A gente não vai assumir tudo para ele não ficar sem fazer nada, porque se ele ficar sem fazer nada é pior, deixa de estimular. Mas se é um idoso que a gente identificou que é um quadro ali de demência, nem que for inicial, tem que ter um acompanhante junto. Por quê? Ele pode esquecer uma panela no fogo se pegar fogo na casa. Sim. Uma vez eu tinha uma paciente que ela abria a torneira, esquecia e vazava água. O vizinho ligava lá, tá vazando água aqui. Sim. Ela pode sair na rua se perder. Sim, então, isso depende do grau que tá, né? E isso tudo é uma avaliação global do idoso. A gente vai ver o que ele consegue fazer e o que não consegue. E a família tem que ficar bem atenta. Bem atenta, porque quem vai me trazer dados, quem vai ser o mais importante, às vezes é o filho. Porque, às vezes, a pessoa tá tão, assim, esquecida que ela não lembra que ela fez aquelas coisas. Sim. Então, são coisas que a família tem que estar atenta e a família consegue identificar muito, ajuda muito a gente. E a nutrição, ela pode ajudar também nessa questão da demência, nessa questão também do envelhecimento com qualidade? Há, de repente, uma nutrição específica para fazer essa prevenção? Para prevenir, para o envelhecimento mesmo. Por envelhecimento em geral. Então, assim, o que a gente tem?
o idoso, como tem essa perda muscular e o intestino absorve um pouquinho menos, a gente tem que cuidar muito com a quantidade de proteína que ele ingere, tá? Que é justamente o que o idoso não gosta. Porque o idoso geralmente gosta de pão, bolachinha, macarrão e arroz. A maioria gosta dessas coisas. Só que o que a gente tem que ter a mais, porque aí o jovem se preocupa com isso por conta da academia, né? O idoso larga. Mas o idoso tem que ter uma ingesta de proteínas a mais. Então, é claro que quem vai definir isso é a nutricionista, porque ela vai pesar, ver o tanto que ele precisa por dia. Mas é uma coisa assim que a gente tem que valorizar. Ingesta de proteína, carne, peixe, ovos, tem que ter na dieta. Não pode ser pobre nisso, porque senão ele vai perder força muscular. Verdura, porque senão o intestino não funciona. A maioria dos idosos que às vezes muda um pouquinho a dieta melhora. Fruta para ter as vitaminas também. E é claro que a gente sempre faz avaliação também com exame de sangue para ver se as outras vitaminas estão presentes. Então, se tiver alguma deficiência, a gente acaba suplementando. Mas o excesso também não é bom. Então, assim, eu preciso tomar um polivitamínico? Depende. Se o paciente tem os exames bons, para que ele vai tomar? E aí, se ele tá com aquela determinada vitamina específica baixa, por que ele vai tomar essa e não aquele remédio que tem só aquela vitamina? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Que às vezes as pessoas falam, já tô idoso, mesmo eu vou comer o que eu quiser. Mas não é bem assim. Tem que cuidar, porque o idoso precisa de ingesta de proteína maior do que o jovem. E as atividades físicas também são recomendadas? Atividade física, eu falo assim para os pacientes. Você vai estar fazendo atividade física e você vai parar só o dia que morrer. Por quê? Porque enquanto o idoso está ativo, está conseguindo andar, está conseguindo fazer as coisas, o exercício físico tem benefício. E aí, se a gente puder fazer melhor musculação, mas as outras atividades como... Pode fazer o natação, caminhada. Pode fazer caminhada. É claro que ele tem que ter. É claro que se você for ver, ganho de massa muscular, sempre é musculação. Mas se ele não estiver parado, se ele estiver fazendo alguma atividade, se mexendo, ele vai estar muito melhor do que o outro que não faz. E se puder associar também, né, a musculação... Não, tem paciente meu que faz uma caminhada, né? Uma hidroginástica, alguma coisinha legal, né? Eu tenho paciente que faz musculação 3 vezes na semana, nos outros dias todos caminha. Que legal, então é muito legal. Eu tinha um paciente que ele andava de bicicleta. Com 65 anos ele infartou. Daí ele ficou assustado e falou, vou andar de bicicleta agora. Ele tinha 80 e ele ainda andava de bicicleta. Nossa, então, e assim, 20 quilômetros todo dia, tá? Nossa, ele tá aguentando mais que nós, que somos mais jovens. Sim, eu olhei pra ele o dia que ele me contou isso e falei, olha, eu preciso melhorar. Você tá me dando uma lição hoje. E, doutora, tem alguma associação? Eu vi alguns casos, assim, de pessoas próximas, já idosas, uma idade avançada, que tinham um certo problema de deglutição. Isso está relacionado com o emocional ou realmente é algo que traz algum problema na velhice, que a gente sempre vê as pessoas falando assim, vai fazer essa nutrição por sonda. É muito comum a gente ouvir isso, né, em idosos. Por que acontece isso? Essa nutrição por sonda, geralmente é um idoso que está muito debilitado, né? Então, assim, tem vários casos, eu vou tentar explicar de uma forma mais sintética, né? Mas geralmente a gente indica a sonda no caso que o idoso tem um risco de não estar conseguindo engolir, né? O não conseguir engolir pode ser algum problema motor. Então, assim, o músculo que empurra a comida lá para baixo pro estômago não tá funcionando, né? Perda de força. Pode ser que ele teve um AVC, um derrame que diminuiu essa movimentação aqui. Pode ser que ele tá tendo um problema por outra doença motora. Alguns tipos de Parkinson atacam esse músculo. Então, a deglutição fica ruim. Só que é importante lembrar que... O Alzheimer também? Alzheimer também. E aí, assim, no Alzheimer, aí já é um pouquinho diferente. Por quê? Não é problema no músculo, mas o paciente às vezes esquece como engolir.
Que na doença de Alzheimer, ele vai esquecendo como fazer as coisas. Geralmente, isso é uma das últimas coisas que acontece bem quando a doença está bem avançada. Não é comum o Alzheimer inicial ter isso. Se tiver isso, a gente tem que investigar outras doenças. Mas aí, às vezes, o paciente com Alzheimer, ele esquece que mastigou e não esquece que engolir. ele não engole. Porque ele não tem mais aquele fluxo cerebral que fala, ó, mastiguei, agora tem que engolir. Então, às vezes, ele fica mastigando e não vai. E é perigoso até engasgar, né? É perigoso engasgar, mas assim, hoje em dia, você tem fonos muito boas, que são fonoaudióloga, que é acostumada com esse tipo de paciente e tem algumas estratégias para avaliar se realmente a deglutição tá ruim por conta da parte muscular ou se ele não tá engolindo porque esqueceu. E aí, assim, alguns casos do Alzheimer, por exemplo, você pode colocar coisa mais gelada na boca, que isso estimula você a engolir. Então, às vezes, você pode picar os alimentos mais pequenininho e ela também ensina os alimentos que fica mais fácil. Mas é claro que tem aquele caso extremo que às vezes vai ter que ser a sonda mesmo, né? Infelizmente, alguns pacientes passam por isso, principalmente quando tem um internamento. Às vezes o idoso estava bem, passou no internamento, saiu com a sonda. Às vezes recupera, às vezes não, né? E aí, assim, por que o idoso acontece isso? Porque fica muito debilitado, gasta-se muita energia nos internamentos. A gente gasta uma reserva de energia, só que o idoso não tem. Ele perde peso, porque ele perde massa muscular. Ele gastou bastante energia do corpo fazendo a recuperação da infecção. E às vezes acontece de precisar da sonda mesmo. Entendi. E hoje, quais são as principais doenças consideradas doenças, né, dos idosos, tipo como demência, né? Quais são essas doenças que a gente precisa ficar atentos? O que a gente tem que estar atento é, assim, a parte mental. Então, assim, depressão no idoso é muito comum, tá? Não tô falando que é normal, mas o idoso tem uma tendência, uma facilidade de ter. Tem que ser tratado sempre, não é porque é idoso que pode ficar triste. Doenças como Alzheimer é muito comum, mas tem outras demências. Inclusive, eu vou falar uma coisa. As demências, às vezes os pacientes me perguntam, é Alzheimer ou é demência? Eu falo, gente, demência é um conjunto de doenças que alteram a sua capacidade de ser independente e altera a sua memória. Alzheimer responde a 80% das demências. Nossa. E aí, os outros 20% a gente divide. Aí, os mais comuns são Alzheimer, demência vascular, que é a demência causada por AVC, né? E a gente também tem a demência de Lewy. Essas três são as mais comuns. Mas fora isso, tem outros subtipos que são mais raros. Então, quando a gente fala demência, é um grupo de doenças. Outra coisa que tem que pensar no idoso, osso, osteoporose. A gente tem que cuidar para não quebrar, porque o idoso, quando quebra, perde toda a autonomia dele. Pneumonia no idoso. Então, assim, isso a gente consegue prevenir com vacina. Né? Que legal. Então, assim, todo mundo que tem mais de 60 anos tem que fazer vacina de pneumonia. Os pacientes chegam no consultório sem saber, eu mando todo mundo vacinar. Prevenir doenças pulmonares, né? Então, assim, são os mais comuns que tiram a independência do idoso mesmo. Mas tem outras doenças que aparecem com a idade e que podem... Mas as mais comuns são essas, né? Fora diabetes, pressão alta. Mas assim, eu falo, essas são os alertas porque isso mata o idoso. Então, a gente tem que cuidar, prevenir e sempre que ver, tratar. Caiu, quebrou a perna. Gente, eu fico indignada. Como que nunca tratou a osteoporose? Como que quebrou a perna 10 anos atrás, não tomou um remédio pro osso? Aí, 10 anos depois, quebra de novo. E aí, perde toda a independência dele. Nossa. Pneumonia. Teve uma, já devia ter feito vacina antes. Né? Sim. Então, é coisas que a gente tem que prevenir para o idoso não perder a independência. Sim. Bom, vamos para um breve intervalo agora e já voltamos. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Esse é o nosso último bloco.
Hoje o nosso bate-papo é sobre como envelhecer com qualidade. E a nossa convidada é a doutora Bruna Volpe, geriatra, que está esclarecendo aqui todas as dúvidas pra gente sobre como envelhecer com qualidade, como você ter todas as informações aí para você se planejar para o seu envelhecimento. Doutora, já falou bastante coisa, já esclarecemos muitas coisas, mas o que eu também tenho dúvida hoje é em relação às políticas públicas no Brasil. Você acha que a gente conseguiria ter políticas públicas melhores voltadas para o idoso? Como que está no Brasil hoje? Eu acho que teria que ter toda uma revisão de estrutura, né? Uhum. Então a gente deveria ter prioridade também para a formação, não só médica, mas de outros profissionais da área da saúde, cuidadores, todos que sejam voltados para o idoso, porque isso a gente tem muito pouco ainda no Brasil. Verdade. Mas a minha esperança é que a gente tenha equipes mais treinadas, né, nos próximos anos. Investir em estrutura hospitalar, né, para a gente poder atender esse idoso, porque com uma equipe mais treinada você consegue ter um atendimento mais digno, né? Inclusive, investir em questão de até cuidados paliativos mesmo, que são muito importantes, mas no Brasil ainda é muito poucos hospitais, equipes que atendem. E a questão de investimento, pensar em políticas para o cuidador também. Porque assim, a gente tem que pensar no idoso envelhecer bem. Mas e o idoso que tem uma demência, que não está conseguindo envelhecer bem? Sim. Né? Esse idoso, a gente vai ter que ter um cuidado. Sim. E aí, o que a gente vê? Até esses dias teve uma reportagem no Fantástico mostrando os cuidadores. Que são os filhos que deixam de trabalhar para cuidar daquele ente. Seja a avó, seja a mãe, o pai, né? Então, assim, enquanto o idoso está ali cuidando, a gente tem aquela pessoa, se a pessoa está viva, a pessoa está ali cuidando. Às vezes tem a renda só do idoso. Sim. Essa pessoa deixou de estar no mercado de trabalho anos, às vezes. E ninguém pensa em uma aposentadoria, em alguma ajuda de financiamento para essas pessoas que estão cuidando dos pais. E as pessoas que cuidam dessas pessoas idosas, elas também têm problemas emocionais depois disso, né? Porque essa pessoa, ela exige muito, né? Muita atenção, esforço até físico. Porque, principalmente físico, né? Porque tem que carregar esse idoso e ele depende desse familiar para tudo em alguns momentos, e pensar no esforço mental também, né? Então, assim, às vezes, aquele familiar, ele está esgotado. Sim. A gente chama isso até de estresse do cuidador. É um diagnóstico. Então, quando a gente tem o olhar do paciente que está muito doente, a gente tem que ter um olhar pro cuidador também, né? Porque, às vezes, ele está sobrecarregado, está precisando de ajuda, e você não vê ninguém falando, assim, de alguma coisa pro cuidador. Verdade, né? Então, a gente teria que ter grupo de apoio. Essas coisas têm que ser pensadas, né? Ajuda, centros-dia seriam coisas legais da gente ter. Hoje em dia a gente tem muita iniciativa privada. Então, por exemplo, você tem as casas de repouso e algumas têm o centro-dia. Como que é um centro-dia? Os planos de saúde também, eles têm feito também um bom trabalho, né? Porque tem tido esse olhar de ter esse gerenciamento do envelhecimento, isso, né? Eles têm tido esse trabalho, mas ainda assim, o centro-dia é uma coisa que não tem nos planos de saúde, né? Hoje em dia você vê só coisa privada. O que seria um centro-dia? Por exemplo, um idoso que tem um Alzheimer inicial. Às vezes, o familiar não consegue ficar o dia inteiro com ele. Verdade. Mas se ele tem o centro-dia, ele poderia ir lá passar o dia, ter atividades que estimulam a memória, ter alguém que dá o remédio na hora certa, que chama para comer no horário certo, que isso é muito importante. E aí, no fim do dia, vem para casa. Poxa, isso seria muito bom pro filho conseguir trabalhar e tá tranquilo, que tá bem cuidado, né? Então, só que hoje em dia a maioria das iniciativas são privadas e são poucas. Verdade. Né? Mas isso seria um investimento de ser pensado. E como que você vê, né, essa evolução, né? Você está falando de todos esses cuidados, mas como que você vê essa evolução desses cuidados geriátricos aí para os próximos anos? É necessária, mas eu ainda acho que está em passinhos de formiga, né? Então, são poucas pessoas que têm essa visão, né? A gente precisa que os gestores tenham essa visão de
olhar para o idoso, olhar para o cuidador, né? E eu falo gestor em todas as esferas, né? Tanto no particular quanto no público, né? Porque se a gente não tiver uma programação, isso são ideias muito boas. De onde que a gente tira essas ideias? Estados Unidos tem muitas ideias. Sim, Europa também. Porque lá a população já envelheceu. Então, eles já passaram por isso, já sentiram na pele e desenvolveram, né, projetos. Desenvolveram. Então, assim, aqui eu acho que vai ter que ser ao longo dos anos, assim. Sim. Não que eu acho que nunca vai acontecer, mas tá indo devagar, mas vai. Se Deus quiser. E hoje, as pessoas, você deve ouvir bastante no teu consultório sobre a questão de como lidar com os idosos e também pessoas próximas, né, que às vezes não sabem lidar com a situação. Então, quando que a gente vê que... Até estou falando isso para que quem está ouvindo fique um pouco atento também. A gente tem ouvido muito sobre maus tratos com idosos, né? Então, como que a gente identifica que esse idoso realmente ele está passando por maus tratos ou é porque às vezes é de uma própria doença? Né? Eu já ouvi relatos assim de pessoas que têm Alzheimer, que elas gritam, elas maltratam até o próprio cuidador. Isso é muito comum, né, em idosos, né? Com Alzheimer, né? Eu já tive paciente que, assim, esquecia que estava em casa, porque isso é uma coisa comum do Alzheimer, e todo dia, em determinado horário, ele ia pro portão e tentava sair. E aí, com medo de fugir e se perder, a filha passou um cadeado no portão. E a partir daquele dia, ele começou a gritar que ele estava preso lá e assim... Só que aí os vizinhos já sabiam. Então, aí, assim, é um pouco difícil a situação, né? Mas, assim, como eles já conheciam, já sabiam que ele tinha a doença de Alzheimer, eles acabaram entendendo. Mas é muito complicado, porque, assim... geralmente o paciente que tem Alzheimer, ele tenta fugir mesmo. Às vezes ele fica agressivo com o familiar. São casos. E eles ficam bem agressivos com quem tá cuidando deles, né? Sim, porque a pessoa tá ali cuidando com tanto amor, mas eles parece que eles ficam meio revoltados. Mas é que a pessoa que tá mais próxima é a pessoa que vai brigar para ele fazer as coisas. Então, assim, quem tem Alzheimer esquece que não toma banho. E aí você chega e fala, você tem que tomar banho. E a pessoa fala, eu já tomei banho hoje, mas esse banho foi há 3 dias atrás. E aí, geralmente, o atrito acontece ali. O que eu falo pro filho? Tenta contornar a situação. Então, a gente tenta jogar com o idoso, assim, o que ele gosta de fazer. Gosta de ir na missa? Tá bom, vamos tomar banho pra ir na missa. Então tá bom, eu vou tomar banho e vou na missa. Então, são coisas que a gente tenta contornar, nunca bater de frente. Claro que tem uns casos que são mais extremos, que aí tem que usar da medicação, mas a maioria das vezes é ter que ter a paciência, entender que ele tá doente e que não tá com a razão, né? E aí a gente contornar aquela situação que deixa ele tão estressado, né? E é claro que tem os fenômenos o fenômeno do pôr do sol no Alzheimer. Que é isso? É assim, eu falo, todo filho entende. Começou a baixar o sol, 5 horas da tarde, fica agitado. Começa a querer fugir, alguns pacientes começam a falar que tá com medo, alguns pacientes falam que tá na hora de ir para casa. É porque a luz do sol vai diminuindo e a luz do sol, ela faz um estímulo na nossa retina que ajuda o nosso neurônio. Conforme essa luz abaixa, ele vai ficando meio abobado e mais confuso. Então é o momento do dia que é pior. Então, geralmente é o momento que às vezes a gente tem que ajustar um pouquinho a medicação, né, principalmente de agitação, e tentar ser mais paciente, que eu sei que os cuidadores já são, mas tentar ter a paciência mais ainda. Agora, num caso de agressão, a gente tem que estar atento a outras coisas. Então, assim, às vezes o idoso procura o atendimento porque tá com a dor no peito. A gente vai avaliar, ver que tem um hematoma lá. Ele não te conta o que foi, mas às vezes a gente, pelo sinal que vê, a gente sabe que aquilo foi uma agressão. Sim. Né? Então, aí a gente tem todo um protocolo para chamar o serviço social, para acionar, para ser investigado aquilo. Porque eu também não posso dizer que aquilo não foi um tombo ou que foi de propósito. Ficar prestando atenção em questão financeira.
Que aí, às vezes, eu já vi idoso sofrer golpe, às vezes do vizinho, às vezes de uma pessoa que percebeu que ele tá demenciado e começou a ir no banco com o idoso, né? Então, eu acho que a pessoa que tá atendendo ali, se ela viu que o idoso tá meio confuso, chama ajuda, né? Porque, às vezes, o idoso tá assinando uma coisa que ele não pode, que ele não sabe. Quando ele tem um Alzheimer, nem que for inicial, ele não tem mais capacidade de entender que aquilo vai ser danoso para ele. Então, às vezes, ele dá as coisas dele e fica precisando depois, né? Dá dinheiro, dá roupa, dá joias. Essas coisas acontecem com o paciente que está com um processo de demência. E isso seria uma agressão patrimonial, né? Então, assim, e tem a violência psicológica também, que esse eu acho que é o mais difícil, porque... Nesses casos, às vezes o idoso não verbaliza, mas você pega ali que tem um pouco mais de ansiedade, alguma coisa. Às vezes, ao longo do tempo, você vai conseguindo desenrolar aquilo. Sempre que eu vejo que eu tenho um caso ali que eu falo assim, eu acho que aquilo ali tá estranho. Às vezes, uma das coisas que a gente faz é acionar o serviço social para investigar. Que a gente não tem capacidade de julgar, né? A gente não sabe. E hoje esse serviço é feito na nossa cidade, tranquilamente? É feito. Quando tem um plano de saúde, às vezes aciona o plano de saúde, ou às vezes a gente aciona outros meios. Mas assim, na dúvida, a gente sempre tenta acionar. Sim. A gente tem falado bastante de Alzheimer, que eu acho que é uma doença que se fala muito, né, na vida do idoso, né, principalmente nos últimos anos, aumentou demais os casos de Alzheimer. Quando que a gente consegue entender que são os primeiros sinais dessa doença que, principalmente o parente mais próximo, precisa ficar atento? É assim, depende, a gente tem que saber o que a pessoa fazia bem e ela deixou de fazer porque ela não está dando conta mais. Então, a gente tem já vários casos. Eu já atendi paciente com alto grau de escolaridade que coisa pouca, por exemplo, errar conta. O cara sempre, engenheiro, sempre calculou tudo. Ele errou uma continha de menos de 100 menos 7. Estranho. Começou a se embabacar, esquecer de pagar uma conta, começou a perder dinheiro. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Eu não tô achando as coisas, guardou em lugar estranho. Então, às vezes, o idoso fica muito nervoso. A fulana veio aqui e roubou. Isso acontece muito, né? Mas o que acontece? Ele foi lá, guardou dentro do guarda-roupa, que não é um lugar de guardar tal objeto. Esqueceu. E aí, na cabeça dele, como ele esqueceu, não fui eu que peguei, então alguém roubou. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Então, se ele acusa que outras pessoas estão entrando na casa para roubar... eu já tive uma paciente que, às vezes, o teste de memória era um pouquinho mais abaixo por conta do tanto que estudou, que era muito pouco. Mas aí uma coisa que eu peguei, que eu falei assim... O que ela fazia muito bem? Ela sempre fez salgado, ela era salgadeira e ela esqueceu como é que faz a massa da coxinha. Falei, é? Quanto tempo faz que isso está acontecendo? E aí batia certinho com os sintomas dela. Então, assim... Ela sempre fez aquela coxinha a vida inteira. Esqueceu como é que faz, é sinal de alarme. Chegou num lugar, deu um branco, não sabe onde tá ou como voltar para casa, tem que suspeitar também. Então, são coisas que às vezes é sutil. O que eu falo para os filhos a gente não pode falar que ficou velho e tá esquecido e é normal. Porque isso não é normal. Idoso às vezes pode confundir alguma coisa ou outra, ou ser um pouquinho mais lento para algumas coisas, mas se está esquecendo e está fazendo coisas erradas, a gente tem que investigar. Então tá. É isso aí, gente. Agora, claro, a gente tem que avaliar cada situação, porque o nosso estilo de vida hoje, todo mundo que está ouvindo deve estar pensando, mas eu também estou esquecido, será que eu tô com Alzheimer? E muitas vezes não é por conta de estilo de vida, são outros fatores. Então a gente está falando especificamente, né, nos idosos, de uma doença que veio aumentando muito, né, assim, o diagnóstico, por conta, lógico, que está aumentando também o número de idosos. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas aumentou demais o número de pessoas com determinada doença, mas é porque também aumentou a população. Sim, a gente não tinha pacientes com 80 anos antes. O que facilita de dar Alzheimer é o envelhecimento cerebral. Então não é porque vai ficar velho que vai ficar com Alzheimer. Mas o idoso acima dos 80 tem uma chance maior, porque o envelhecimento facilita, né?
E hoje, quais são os tratamentos mais recentes para essas doenças e, de forma geral, né, as doenças mais crônicas nos idosos têm desenvolvido bem esses tratamentos? Os tratamentos, principalmente ali das demências, é uma coisa que ainda é um pouco frustrante, porque as últimas medicações que tinham saíram há 30 anos atrás. Nossa! Né? Mas funcionam bem. Funcionam, elas ainda não curam. Mas tem muita pesquisa, porque o que a gente vê é que elas modulam a doença, só que a gente não evita de continuar acontecendo a doença, porque o Alzheimer é uma lesão microscópica. Então, é assim, o organismo atacando ali os neurônios e fazendo essa alteração de memória. Então, o que a gente tem em pesquisa hoje em dia são talvez medicações que modulem o organismo para parar, estagnar a doença ali. Só que isso tudo ainda está em pesquisa, né? A última vez que falaram de sair alguma coisa, custava $150 mil por mês. Nossa. Né? E não era uma coisa viável, ainda estava em pesquisa. Então, assim, a gente tem a expectativa de nos próximos anos sair alguma coisa. Mas a gente espera que seja um valor menor, né? Importante, então, poder tomar, gente, prevenção. Cuida bem da sua saúde mental, né? E assim, o que a gente tem de novo, assim, os remédios de diabetes evoluíram muito, os remédios antipertensivos. Então, essas outras medicações evoluíram muito, só que os da memória ainda a gente não tem nada muito novo, né? Bacana. Bom, tem que ter cuidado, então, né, de ter cuidar desse envelhecimento, né, doutora? Praticar esporte, né? Ter uma qualidade de vida, né? Uma boa alimentação. Porque ter tudo amigos. Isso ter amigos, conversar, sair de casa. A gente também viu as pessoas se isolarem muito nesses últimos anos por conta até a pandemia foi um marco que, assim, acelerou muito. Tem muito idoso que fala assim, mas chega o filho, mas meu pai não tinha nada antes da pandemia, agora tem Alzheimer. Eu falo, gente, mas o isolamento social acabou com os idosos. Então, uma coisa que talvez ia acontecer daqui uns 10 anos, acelerou. Porque perdeu a interação. Porque o idoso, ele já tem essa característica do isolamento. Então, ele quer ficar mais na casa dele, né? Ele gosta da casa, da cama. Ele já tem essa coisa não quer sair. Já tem aquela preguicinha de fazer exercício. Aí, a pandemia foi, assim, um marco. Então, a gente precisa também, os parentes próximos, né? Parentes, amigos dessa pessoa idosa também poder estimular isso nela. Socializar é a palavra-chave para o idoso envelhecer bem. E como que a comunidade em geral, vamos falar da comunidade em geral, ou família, como que essas pessoas que estão próximas ao idoso consegue ajudar nesse processo para esse idoso ter mais qualidade de vida? Coisas que a gente tem que prestar atenção. Se o idoso está se isolando, né? Como que tá o humor dele. Se o humor tá ficando ruim, ele tá se isolando por conta disso, pode ser alguma doença mental. Também pode ser porque ele tá ficando surdo. Tá? Muitos idosos deixam de ter atividades em comum com família, com um amigo, porque não tá ouvindo. E isso é um fator de risco para demência e para depressão. Então a gente fala assim, percebeu que o pai tá fazendo muitas vezes, é porque não tá ouvindo. Você tem que repetir a coisa muitas vezes. Talvez bota um aparelho auditivo, tratar, né? ele melhora. Sim. Melhora a cognição, melhora a interação social. Chamar esse idoso para sair de casa. Não quer fazer academia? Vamos comigo. E chama. Que é o estimular. Tentar colocar ele nas atividades da família. Mesmo o idoso que tem algum problema de Alzheimer, tentar deixar ele fazer as coisas que ele consegue fazer sozinho. Por exemplo, vamos cozinhar? Chama a avó para cozinhar. Ela corta alguma coisinha ali enquanto você está cozinhando. É claro que ela não vai cozinhar igual antes, mas se ela está interagindo, isso é excelente. Sim. Tá ajudando, ela tá se sentindo útil e ela tá ativa. Então, são coisas que a gente pode fazer, sim. Bacana. Bom, doutora, chegamos ao final do nosso programa, desse bate-papo muito gostoso. Aprendemos muito hoje. Queria agradecer a sua presença. Também pedir para você deixar suas redes sociais, que eu sei que você compartilha bastante conteúdo legal e quem quer saber mais vai aprender ainda mais sobre esse tema, né? Então, eu agradeço pelo convite hoje, eu adoro conversar. Geriatria é uma coisa que, se deixar, eu vou ficar horas aqui conversando, né? Sim. E se alguém quiser me seguir, é na @BrunaVolpe Geriatra.
no Instagram. E é isso aí, gente. Eu tô aí, se vocês precisarem de alguma coisa, né? Legal. Segue lá, então, a doutora Bruna Volpe. Repete o seu Insta. Bruna Volpe Geriatra. E aí, acho que é a primeira que aparece lá. Então tá bom. Muito legal, porque eu vi que você tem bastante conteúdo ali, ensinando um pouquinho também, né, sobre como lidar com os idosos. Então você vai seguir a Bruna lá e vai aprender bastante coisa bacana. Aproveita e segue também o Insta da Rádio Paiquerê, Paiquerê 917, e o meu Insta, Cris Magaldes. Cris com CH. Essa foi a 40ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Agora você fica com o Rádio Show com a programação musical do Cristiano Pereira. Obrigada pela sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.